Corinthians e Rosário Central se enfrentam nesta quinta-feira às 9h30 da noite em partida de ida da fase de oitavas de final da Libertadores. Para esse confronto ainda restam muitas dúvidas em relação ao timão. Não se sabemos se o Yuri Alberto joga, se o Memphis Depay também renova o contrato e estará à disposição, mas se você quer ficar sabendo de tudo que acontece no Corinthians e a provável escalação do timão, já se inscreve no canal e deixa o like no vídeo. Para essa partida, o técnico Fernando Diniz tem alguns desfalques confirmados. Os atacantes Vitinho e Kaique são certos que dão fora. O Kaique e o Vitinho têm problemas sérios no joelho, passaram por cirurgia e ficaram um bom tempo afastados. Já o Yuri Alberto é outro atacante que com certeza ficará fora desse primeiro jogo. Como a lesão dele é uma lesão de grau 2 na coxa e leva um tempo um pouco maior para se recuperar, a tendência é que ele não viaje com o time para a Argentina e só fica à disposição do Diniz no confronto de volta na Neoquímica Arena. Já o Memphis Depay é uma situação bastante burocrática. O jogador holandês ainda não renovou o seu contrato, então ainda não está apto para atuar, pois ele não tem o seu contrato regularizado. Mas a tendência é que ele renove ainda nessa semana, mas para esse primeiro jogo ainda é incerto a sua presença. No meio de campo do timão também restam muitas dúvidas para o Fernando Diniz. O André, meio-campista, também teve lesão constatada na coxa e está fora, assim como o Labiad, que sofreu uma lesão muito grave no joelho, vai passar por cirurgia e só deve voltar a atuar em 2027. Confira agora comigo, pessoal, a provável escalação do Corinthians para esse confronto contra o Rosário Central. Uma provável escalação do Corinthians para enfrentar o Rosário Central tem Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral direita e Matheus Bidu na lateral esquerda, a dupla de zaga do timão com Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, no meio de campo do Corinthians como um primeiro volante Ranielli, ao lado dele Alan, um pouco mais à frente Breno Bidon e Rodrigo Garro e a dupla de ataque Caio César e Pedro Raul. Acredito que para esse confronto, como é na Argentina, essa é sim a melhor escalação possível do Corinthians visando esse confronto. Como o Corinthians não terá o André, que é um jogador super importante no esquema do Fernando Diniz, acredito que ter o Alan, um jogador um pouco mais defensivo, que costuma controlar bem o jogo, dando bons passes, atravessando linhas, acredito que é muito útil nesse primeiro jogo na Argentina, onde o Corinthians precisa se defender melhor, pois o time argentino conta com excelentes jogadores, principalmente o Ángel Di Maria, que atua muito pela função do meio de campo e lado direito, lado esquerdo defensivo do Corinthians. Já no ataque, acredito que o Pedro Raul merece essa sequência como titular. O Yuri Alberto é um jogador que ainda não deve estar disponível para essa partida e, como disse, o Memphis Depay ainda é incerto a sua presença, pois ainda não regularizou o seu novo contrato da renovação. E o Pedro Raul com o Caio César pode ser uma boa dupla de ataque nesse primeiro jogo. Já o sistema defensivo do Corinthians, acredito que já está bastante certo e a gente não tem dúvidas. Mateuzinho vem jogando muito na lateral direita e acredito que sem dúvidas nenhuma é o melhor lateral direito do Brasil. A dupla de zaga também está muito bem encaixada com Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, com ambos fazendo muito bem o seu papel e o que o Diniz pede. O Matheus Bidu do lado esquerdo, a mesma coisa, um jogador que tem atuado em alto nível. E o Hugo Souza com certeza também deve ser um goleiro que deve ser muito importante nesse jogo de ida na Argentina, onde o Rosário deve pressionar bastante. Por ser um primeiro jogo, um jogo mais tenso na Argentina, acredito que o Corinthians deve ter um pouco de dificuldades e deve sofrer um pouco. Mas mesmo assim, acredito que o Corinthians tem total capacidade de trazer um bom resultado. Meu palpite para esse jogo é Rosário Central e Corinthians empatando em 1-1. E agora eu quero saber de você, fiel. Deixe nos comentários o seu palpite para Corinthians e Rosário Central pelas oitavas de final da Copa do Brasil, oitavas de final da Libertadores. Deixe nos comentários. Valeu, pessoal, e te espero no próximo vídeo.